Agora que nós começamos a entender um pouquinho melhor como a formação de um grupo, seja ele de estudos ou de trabalho, posteriormente pode ocorrer, agora a gente começa a vislumbrar qual é o passo a passo, o ideal para esta proposta de formação, nós já podemos pensar em outras duas questões essenciais, básicas, que são a escolha do tipo de assistência e o papel de cada trabalhador. Começando pelo tipo de assistência, o que é mais comum, o que nós vemos, e eu trabalho também nesta frente, são as assistências que atendem aos consulentes ou aos assistidos, aos humanos que vêm procurar o nosso trabalho, o nosso acolhimento. Muitos e muitos grupos trabalham assistindo as pessoas. Nós vemos aí os centros espíritas, os terreiros de Umbanda, outros grupos universalistas. As pessoas vão em loco para estes centros, esses terreiros, grupamentos, e são lá assistidas. Ou então os grupos trabalham presencialmente, atendendo à distância os encarnados, e a partir daí as conexões espirituais, obsessores, espíritos de luz que este encarnado possui, os cenários que o acometem no campo psíquico, emocional e energético. Então, de modo geral, os grupos atendem as pessoas in loco. Nós devemos pensar, expandir o nosso campo, que há outras possibilidades de assistência por nós. Por exemplo, um grupo de pessoas pode optar, e não há nada de errado nisso, pelo contrário, pode optar por formar um grupo de estudos. De estudos sobre temas da espiritualidade, sobre o humano, sobre questões emocionais, estudos de patologia. Este é o objetivo deste grupo, é a característica deste grupo. E este grupo, conhecendo como funciona a relação encarnados, desencarnados, assistência de luz, orientadores espirituais, ele, quando se reúne, já tem como objetivo a conexão com estes amparadores, que vão levar a energia benéfica de esclarecimento daquilo que é estudado para outros espíritos menos conscientes, digamos assim, mais ignorantes a título de consciência de fatores da vida de relação, da vida íntima. Isso é muito precioso. Então o grupo se desenvolve, conhece e ao mesmo tempo está à disposição da espiritualidade para que a espiritualidade repasse este conhecimento para outros espíritos. As duas frentes estudam. Como nada se perde nas assistências, quando nós estamos empenhados em um trabalho de estudo coletivo ainda, que tem mais força, não é? 2 tem mais força que 1, 5 tem mais força que 1, a gente arregimenta essa energia de propósito, nós também podemos disponibilizar o nosso ectoplasma através do objetivo da assistência didática, e os espíritos também captam a nossa energia para o bem, para direcionar para fins positivos. Grupos que se reúnem para estudo. E posteriormente, estes membros de grupos podem ser chamados para dar aulas, já que eles se especializam em determinados temas, e vocês, de modo afim, é que vão escolher os temas sobre os quais irão se aprofundar. E aí, olha como tudo está encaixado, todas as engrenagens. Vocês podem se tornar experts em assuntos que outros precisam, outros grupos de trabalho, de assistência. Levando também o verbo para o outro lado da vida, se colocando à disposição para doação de energia. Não é preciso assistência espiritual, pode não ser objetivo, o desdobramento, o auxílio na desconexão de processos obsessivos. E é um grupo
cuja assistência é tão fundamental, legítima e necessária quanto outros. Nós precisamos parar com isso, que um tipo de assistência é menos importante do que outra, e não é. Os espíritos precisam da gente em várias frentes de trabalho. Lembra da empresa, do exército? Cada um tem uma posição que, se faltar, a engrenagem toda do relógio, da máquina, do mecanismo, quebra, não funciona. Um outro tipo de assistência é as pessoas se reunirem para fazer doação de energia. Aprendendo sobre o magnetismo humano, sobre ectoplasma, que está na nossa pauta do cronograma didático, nós vamos aprender o quão importante essa energia magnética humana, energia azul, é para os espíritos sofredores, os espíritos de luz. Então os grupos se reúnem, também trazendo sempre estudos nessas áreas, nestes campos, e se colocam através de uma série de ações, de técnicas à disposição para doação de energia. Energia azul, que é a energia animal do corpo físico, que os espíritos não têm, energia de oração, de fé e de luz. Olha, isso é uma bomba de alegria e de luz para os espíritos e na dimensão astral. Uma assistência tão legítima quanto as outras. É preciso que a gente lembre sempre, tudo que nós fazemos ou fizermos no campo da assistência ecoa do lado de lá. Se o propósito de vocês, do grupo, e quando eu falo grupo, 2, 3, 4 pessoas, não precisam acreditar vocês que é necessário termos 10, 20, 30, 50 pessoas. Não, pelo contrário, quanto mais pessoas, mais difícil a gente se alinhar, entender a todos, conhecer a todos, alinhar psiquismo, comprometimento, disciplina. Um grupo pequeno funciona muitas vezes, pode funcionar, que é o meu caso hoje, muito melhor, de maneira mais correta, proativa, didaticamente e praticamente, empiricamente, do que grupos extremamente numerosos. Então, olha, nós auxiliamos de todas as formas, independentemente do tipo de assistência. Há sempre ressonância na dimensão astral, que é fruto do nosso amor, da energia de fé que colocamos, do propósito no bem. Sempre. Os espíritos se afinizam conosco a partir desta condição ética e fraterna perante as assistências. Um outro tipo de assistência, a gente não reflete muito sobre ela, nós não conhecemos a dimensão astral, a realidade extrafísica. Hoje há muitos grupos se formando e o meu grupo tem cada vez mais investido nesta assistência, em paralelo à assistência ao humano diretamente, um grupo que se especialize na investigação de como é a realidade extrafísica na dimensão astral, através dos seus membros, com os seus diversos tipos de mediunidade, mesmo sendo animistas, trabalhadores energéticos. É uma comunhão de talentos. Então o grupo pode se reunir, e tudo isso eu estou falando antes de pensarmos em atender uma pessoa presencialmente. Vocês não precisam atender uma pessoa presencialmente. Todas essas frentes de assistência são legítimas e ajudam muito do lado de lá. Obviamente, se o objetivo de vocês for atender as pessoas, e eu ainda assim acredito, através da minha experiência, que mesmo que nós tenhamos optado por um tipo de assistência, nós podemos estagiar, experienciar como outros grupos trabalham, como outros colegas se posicionam. Fazendo uma parte aqui, nós precisamos ter mais abertura e proatividade
em conversar com grupos que trabalham de maneira diferente da nossa. Em geral, os grupos se fecham ou por arrogância, egocentrismo. Não, você não pode ver o que eu estou fazendo, o meu trabalho espiritual. Eu sei que há estruturas para a segurança do grupo, do trabalho, para que a energia do todo não seja desequilibrada eventualmente por uma pessoa que chegue de fora, interessada ou curiosa em como o grupo trabalha, como ajuda. Não, a gente está falando de pessoas que têm bom senso, bom caráter e que estejam na energia da troca positiva para somarem talentos. Eu sinto muito isso, que os grupos não conversem. Eu tenho como prática buscar contato com outros grupos, que eu conheça ou que eu não conheça, o trabalho, a metodologia, que eu goste ou não goste, concorde ou não concorde com a linha. A gente vai aprender mais com aqueles com os quais a gente não concorda, mas é preciso filtro, é preciso conhecer. Todos temos trabalhos bons ou muito bons realizados nos nossos grupos, com diferentes níveis de consciência, diferentes estruturas. Precisamos nos interessar mais também por saber como o outro trabalha, para somar, porque a gente precisa evoluir. Grupo que fica parado no tempo e no espaço, que não aceita evolução de conceito, de didática, de técnicas, está jogando contra. Nós estamos já há pelo menos 150 anos parados aí, sem fazer experiência, pesquisa. Então nós precisamos trocar com outros grupos. Tem grupos que não querem receber pessoas de fora por medo de que o trabalho do outro seja melhor, ou que o outro descubra que eu estou fazendo, por exemplo, o dirigente desse grupo, coisa errada, não pode descobrir, que tem muito também. Nós precisamos ter sempre um olhar consciente, racional e filtro na nossa relação com o todo, com tudo que acontece. É preciso que a gente tenha esse olhar observador e coerente. Voltando à assistência para a investigação da dimensão astral, há grupos que podem optar por trabalhar em conhecer essa realidade. Nós conhecemos muito pouco. Ana, mas são os espíritos que têm que dizer para a gente como é que é a dimensão astral. Não. Os espíritos têm muito mais do que fazer, respeitam o nosso nível de consciência, eles podem chegar e dizer tudo, absolutamente tudo. A realidade pode não ser tão bonita quanto a gente imagina. Faz parte da nossa evolução consciencial também irmos conhecendo. Muita verdade pode nos desequilibrar. Talvez a realidade não seja tão de luz na parte da dimensão astral mais imediata ao campo da matéria. Olha que proatividade! O homem não foi à Lua para ver como é essa estrutura desse satélite maravilhoso? Trazendo mais para o campo humano mesmo, quando a gente quer conhecer uma outra cidade para dizer, ela está lá. Todas as cidades, as estruturas estão onde estão no campo da matéria. Se eu quero, por exemplo, conhecer o que seja o Rio de Janeiro pelos meus olhos e trazer informação para outros, eu preciso me deslocar e pesquisar e andar pelo Rio de Janeiro, por todas as paragens, as paisagens. É a mesma coisa. E aí a gente vai abrindo frente de conhecimento para que quando um grupo se deslocar em desdobramento, por exemplo, para o Rio de Janeiro, esse grupo tem a realidade mais mapeado, o que é fundamental. Como são os bairros, as zonas, onde há comunidades, onde há cracolândias, onde há mais prostíbulos, quais são os riscos. Lembra? Um trabalho de pesquisa em conjunto é a mesma coisa na dimensão astral. Tanto do lado de paisagens positivas quanto não
tão positivas. Estes grupos são fundamentais. Olha, os especialistas das sombras, eles são conhecedores dessa realidade porque foram pesquisar. Nós, no campo da assistência, achamos que nos deslocamos para alguns lugares e que, na verdade, a gente pode se equivocar ou estarmos nos equivocando. Por isso é importante, quando a gente faz um trabalho espiritual também no meu grupo, um trabalho solicitado pela espiritualidade, nós pesquisamos no campo da matéria qual é a realidade deste bairro, por exemplo, ou de determinada cidade. A gente vai falar bastante sobre isso também. Olha, nós precisamos agir na contraparte astral de determinado bairro onde há, por exemplo, uma Cracolândia. Nós precisamos ser inteligentes e entender que se nós somos uma cópia imperfeita, já falamos sobre isso, sobre tudo aquilo ou de tudo aquilo que já é realidade na dimensão astral, então se nós mapearmos aqui aquilo que a gente conhece e vê com os nossos olhos, há muita similaridade com essa realidade na mesma dimensão, na contraparte. Vai haver uma Cracolândia lá muito maior, vai haver prostíbulos em maior número, espíritos sofredores. Entendemos isso? Então há grupos que podem optar e devem por esse tipo de assistência. Tão importante quanto. Olha quantas possibilidades para que saiamos da zona de conforto. Nós podemos nos tornar especialistas em várias frentes. E mesmo um grupo que opte por atender as pessoas em loco, podem eleger membros, ou que eles se predisponham a isso, que se especializem, então, voltando ao nosso primeiro tipo de assistência, no estudo de temas específicos, assistência energética no campo do humano, no campo de cura. Um membro que se especializa, então, no mapeamento da realidade astral. Há grupos ou tipos de assistência, de estudo, de prática, que se especializam em conversa com obsessores, simples ou complexos, do campo coletivo. É uma opção. Por que não? Então, um grupo se reúne, um grupo estudioso que vai traquejando a experiência, o verbo, o contato com estes seres especialistas e fica à disposição da espiritualidade para que a espiritualidade traga do campo coletivo esses obsessores que atrapalham, causam desregramento, maldade, para conversa com eles. Junto sempre com doação de energia. Tudo está integrado com o verbo, com a didática, é a didática que vai nos salvar em muitos momentos. Pelo menos 4 tipos de assistência, 5 tipos tratando o humano. Olha quantas possibilidades nós temos. Inúmeras. Que possamos refletir sobre isso. É importante, quando nós nos conectarmos com pessoas afins, que estejam dispostas a seguir nesse caminho, através do tempo, com paciência, enfrentando todos os desafios no campo íntimo, da mediunidade, do auxílio ao coletivo, mas que estejam proativas para trabalhar com essa dedicação em várias frentes, para que a gente saia da passividade, para que a gente reflita e pensa. É a partir daí, então, que nós já vamos vendo também quais são as especialidades, podem ser as especialidades individuais. Um membro, quando vocês estão começando, pode dizer: olha, eu me afinizo por fazer
pesquisa na dimensão extrafísica. Eu já estudo muito sobre isso, sobre realidade astral. Ótimo, é uma característica que corre em paralelo ao desenvolvimento da mediunidade deste trabalhador, deste membro. Tudo precisa caminhar em várias frentes, junto, evoluir, mediunidade, didática. O outro pode falar, nossa, eu me interesso demais por magnetismo, por entender metafísica da saúde, quais são as frentes de cura. Olha. O outro traz propostas de estudo, nós já vamos percebendo as características dos talentos e determinar então, através deste agregar de talentos, quem vai se sentir mais confortável, mais apto a também realizar estes tipos de tarefas. E a gente evolui. E a gente para de pensar que a gente só quer chegar, dar vazão à mediunidade e ir embora. Isso é raso, isso é fraco. De novo. Há muito a se fazer. Em paralelo, a gente vai conhecendo as pessoas. Se fulano que disse que ia trazer estudos sobre a realidade astral vai se comprometer no dia em que marcamos para que seja o dia de estudo. Se o outro membro que disse que ia trazer estudos, ou colaborar, ou tomar a frente para nos ensinar aquilo que ele sabe, mesmo que esteja conhecendo, mas que sabe mais que o outro, se ele estará presente, se isso vai acontecer. Tudo colabora para que a gente observe como os candidatos à corrente mediúnica funcionam. Já dita sobre comprometimento e disciplina. Porque na hora que nós tivermos, este é o próximo passo, que estruturar mesmo as posições dos membros do grupo, isso esteja claro. Porque muitas pessoas que chegam, isso é legítimo. As pessoas se conhecem, colegas, amigos, pessoas afins. E um diz, eu tenho mediunidade ostensiva no campo da clarividência, por exemplo. Ok, ótimo, excelente. Outro diz, fala, olha, eu não tenho mediunidade, eu estou aqui para aprender, para evoluir, mas eu me predisponho a ajudar na estrutura, ajudar na organização. Ótimo. O outro chega e diz, olha, eu sou um trabalhador anímico, eu uso o meu repertório, minha personalidade para ajudar, mas estou disposto. Ótimo. O outro diz, fala, não, eu quero ser dirigente porque eu tenho energia, vontade, sabe? Eu preciso resgatar muito daquilo que eu fui de errado, de maldoso na vida passada, eu já trago este meu talento, eu vou dirigir, eu vou comandar as assistências e vocês vão me ajudar a estruturar de baixo o nosso grupo. Ou de maneira positiva também, né? Quando a gente for falar sobre dirigente, a gente vai ver o quão importante é o papel dessa figura, de quanta responsabilidade, porque com essa linha de raciocínio de que todo mundo quer trabalhar, mas ninguém quer se comprometer, sobra para o dirigente. O dirigente leva muita paulada, não só no campo da assistência. É preciso que haja uma hierarquia. Eu não estou falando de hierarquia de subjugação, de você responde a mim, sou eu que mando, de maneira egóica, intransigente. Não, isso é lixo. Isso não funciona. A hierarquia sustentável, horizontal, em que todos os talentos, visões são agregados, são ouvidos, somam de maneira coerente, lógico, com propósito, com estudo, com racional, com o que está acontecendo, fazendo os mapeamentos, serve ou não serve. É preciso isso. Mas o dirigente às vezes tem que levar um fardo que ninguém quer levar, porque é mais fácil vir, sentar, tá tudo pronto. Aí ele que dirige, ele é o responsável pela casa. Tem muito dirigente que chega porque quer mandar mesmo. Que cria um grupo porque quer mandar. Não quer ser contrariado. Não consegue mandar em casa, mandar no trabalho, é a sombra, né? Então cria um grupo de assistência para mandar. Isso é muito comum. Os grupos estão caindo. Só para a gente tratar essas linhas de raciocínio, para ver as possibilidades. Essa é a minha proposta para vocês. Trazer exemplos. Tudo pode acontecer. Para o bem ou para o desequilíbrio. Olha quantas frentes de assistência
possíveis. Optamos então por uma frente, seja ela qual for, dentre essas possibilidades e outras inúmeras que vocês podem descobrir. Já começamos a determinar com conversa coerente, empática, racional, sendo sinceros, quais são os papéis então que iremos desenvolver. Porque muitas vezes esse médium, lembra, ninguém é uma coisa só. Não caio nessa de acreditar que um médium ostensivo, clarividente, clareaudiente, que psicografa, é a pessoa mais bem resolvida, mais equilibrada do mundo. Muito pelo contrário, às vezes e na maioria das vezes. Este médium que tem uma característica essencial precisa estar com a sua mediunidade em equilíbrio. O que quer dizer que ele precisa estar com a sua configuração integral em equilíbrio emocional, psíquico. Às vezes esse médium, por mais que ele seja clarividente, vá contando as coisas, vendo o que está acontecendo, ele pode causar estrago no grupo por conta do seu comportamento desequilibrado. Não aceitar colaborar com outras tarefas, não ajudar a fazer pesquisa nos estudos, não comparecer. Dá para entender o que eu falo? Muitas vezes a pessoa que disse, olha, eu sou um trabalhador anímico, eu estou me conhecendo, estudando, ela pode, por exemplo, ser a pessoa mais capacitada sem saber para ser um dirigente. Com humildade, olhando o todo, integrando o todo, acolhendo melhor, estruturando o trabalho com mais coerência para que funcione dos dois lados da vida, sendo mais fraterna do que aquela figura que já se colocou de cara, eu quero dirigir. Tempo para que a gente se conheça. Lembrando que num grupo, todos nós devemos entender, no mínimo, de tudo. Porque quando alguém se ausentar, o trabalho vai ter que acontecer. Eu sempre falo isso. Se faltarem 3 trabalhadores num grupo de 6, por exemplo, o trabalho precisa acontecer. E ele vai acontecer desse tamanho. E às vezes muito melhor do que com 6. Com cada um tomando a sua posição, respondendo por ela. É assim que os espíritos de luz trabalham, de maneira organizada, cada um com seu papel. Para se tornarem candidatos ao posto tal, anos de estudo, para evoluir depois, assumirem outro posto, mais 20, 30 anos de estudo, experienciando, trocando com outras consciências que estão em outras posições hierárquicas, com os pares, tudo em conjunto. A engrenagem precisa funcionar. Então não se acanhem, meus amigos. Quando vocês forem formar uma equipe gostosa e alguém disser, não, eu sou médium, eu trabalho assim, eu vou para esse posto. Então vamos experienciar e ver, observar como essa pessoa funciona. Porque pode ser um médium ostensivo e causar estrago no coletivo. Paremos de nos diminuir porque a gente não tem o tipo de mediunidade que o outro diz que tem, diz que faz, diz que vê. É na prática que a gente vê. De quem diz muito ou de quem diz pouco. Isso é fundamental. Quantas e quantas vezes recebemos trabalhadores, alunos, médios para trabalhar? Não, eu faço, eu vou, eu digo, eu sou. Na hora do trabalho, um desastre. E pessoas que humildemente vêm aprendendo, vêm estudando, vêm criando força, mas são trabalhadores que arrebentam o campo de luz, estão ali comprometidos para o que der e vier, não fogem, não escapam às sugestões do mal. Não, eu não vou para o trabalho hoje, não vou para o estudo. Importantíssimo pensarmos sobre isso. De modo geral, os médiuns mais ostensivos são os mais assediados, porque tem brecha no campo individual, nas sombras, e é mais difícil para que eles, então, enfrentem
estas seduções para, por exemplo, não chegar no trabalho, não participar, querer tomar o lugar do outro hierarquicamente, não. De modo algum. Que possamos refletir, então, sobre vários tipos de assistência. Nenhuma é melhor do que a outra. Precisa funcionar para o grupo, no campo da matéria e funcionar para a espiritualidade de luz maior, do bem, que vai fazer recuar a intenção de todos, o verbo de todos, a energia de todos. Do campo do estudo, da energia, do mapeamento da realidade astral, da conversa, do foco com conversar, didatizar, esclarecer espíritos sofredores, obsessores. Aí a gente já consegue mapear com comprometimento de cada um dos estudos como é que essas figuras, os membros, vão se comportar, então, quando formarmos um grupo. Determinarmos o papel. Uma conversa sincera com todos. A gente tem medo de conversar, a gente tem medo de magoar o outro. Não tenham. Sem melindres. Fulano A vai trabalhar então nesta posição, vai ser responsável por isso. Fulano B por isso. Fulano C por isso. Fulano D, fulano Z por isso. É preciso que o grupo tenha um estatuto. Crie uma ata, o que quer que seja. E que ali, de modo escrito e descrito, sejam informadas as responsabilidades de cada membro. A organização da estrutura que seja de estudo. Dia da semana em que vocês irão se reunir. Horário. Que seja uma vez por mês, mas é o comprometimento com esta data. Os espíritos não se importam, eles vão vir até vocês no horário estabelecido, no dia estabelecido, naquele período. 2 vezes por mês, que sejam 2 vezes por mês, mas que sejam das 7 da noite às 9 da noite, das 8 às 10, vocês que vão determinar, conhecendo a realidade humana de vocês. Vamos conseguir? Nos comprometemos? Vou abrir mão do futebol, de ir ao shopping, de tomar cerveja, pode cair canivete, estamos lá? Estamos, tem que estar escrito. Com a responsabilidade de cada um. E aí daqui a pouco a gente vai aprofundar isso quando a gente falar de um grupo que vai atender numa estrutura física as pessoas. Até daqui a pouco.